entre o perigo e a gratidão, aprendendo a confiar em Deus. Nós estamos com esse tema porque nós estamos trabalhando o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma sequência. E os itens que vão ser trabalhados hoje são do 34 ao 37, que nos convida a refletir sobre dois momentos muito importantes. E venho bem, de encontro ao mês de dezembro, todo esse sentimento que nos envolve. E essas são importantes da alma humana, são dois momentos assim muito importantes neste mês. Que o primeiro item, que é do 34 ao 35, que fala prece diante de um perigo iminente. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. E o outro, que é do 35 ao 37, que fala, aliás, 36 ao 37, que fala a ação de graças por ter escapado de um perigo. Esses dois momentos, eles revelam muito sobre nossa relação com Deus, com a vida e com a nossa própria consciência espiritual. Nos chama muito, porque é o momento que a gente fala que a gente está sendo testado, no meio das dificuldades. Então nós vamos ler um trechinho do 34 e 35, do Evangelho, para nós podermos entrar no assunto. Primeiro, então, que é diante de um perigo iminente. Isso aqui está na coletânea de preces, que todos nós temos acesso, a gente pode fazer uso a hora que a gente precisar e quiser. E fala assim, diante dos perigos que corremos, Deus nos adverte sobre a nossa fraqueza e sobre a fragilidade de nossa existência. Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos e ligada por um fio que pode se romper quando menos esperamos. Sob este aspecto, não há privilégio para ninguém, pois todos, sem distinção, estão submetidos às mesmas condições. Quando examinamos a natureza e as consequências do perigo, vemos que essas consequências, caso se realizem, teriam sido a punição por uma falta cometida ou por um dever não realizado. Isso que nos diz o Evangelho. Agora nós vamos conversar um pouquinho. Então, quando nos vemos diante de um perigo real, quase instintivamente elevamos o pensamento a Deus, Quando a gente se sente no perigo, a gente se liga. A prece surge como um pedido de socorro, um clamor da nossa alma, do próprio desespero do momento. E o que o Evangelho nos orienta? Para que este momento, a prece não deve, ele diz assim, que para este momento a prece não deve ser apenas livrai-me deste perigo. É o que o Evangelho está nos orientando. Livrai-me deste perigo. O que ele quer nos dizer que, sobretudo da situação, deve haver uma entrega para Deus, de fé e de coragem, dizendo, seja feita a vossa vontade, meu Pai. Porque Deus não age movido pelo medo humano, e nem pelas nossas fraquezas, mas sim pela sabedoria, pela justiça e principalmente pelo amor. Vejam, porque nós já falamos muitas vezes aqui na apresentação dos evangelhos, nas reflexões que a gente faz, que tudo são escolhas nossas.
E por essas escolhas é que se faz a lei do retorno. Se eu tenho uma boa ação, consequentemente eu vou receber uma boa ação. É a troca. Né? Já dá para vocês entenderem que se eu agir de uma forma incorreta, o que eu vou receber? E por essas escolhas é que se faz a lei do retorno. Portanto, o perigo que enfrentamos muitas vezes, são consequências de nossas próprias escolhas, atuais ou passadas. Pode ser pesado, né? Mas vamos entendendo porque é uma reflexão. Nesta ou em outras existências, quer dizer, sempre vai ter um para quê e não um porquê. Geralmente a gente diz, por que está me acontecendo isso? Mudamos a forma. Para que está me acontecendo? Para que eu passei por esta situação? Veja uma diferença, né, do nosso comportamento que deve ser. Então a prece, ela não muda as leis divinas. Como a lei do retorno, né, que citamos acima, ação e reação e principalmente a misericórdia divina. O que é misericordioso as leis de Deus são imutáveis, elas não mudam. Mas a prece vai agir no momento exato do fortalecimento do espírito, no momento de acalmar o coração, né, que a gente fica acelerada, e abrindo a nossa mente para aceitar o que for necessário. Essa é a consequência mais certa e garantida que recebemos de Deus. Abrir a nossa mente para aceitar o que for necessário naquele momento. É essa confiança que o Evangelho nos coloca que nós devemos ter em Deus. Coragem. Orar no perigo, veja, orar no perigo não é exigir livramento, mas buscar amparo, coragem e lucidez para atravessar a prova. Então orar não é para, não quero passar por isso, não é. É para que a gente tenha o amparo e a coragem que enfrente a situação, para que se resolva. Vamos pensar, né, que escapar do perigo é acaso ou providência? Quantas vezes nós dizemos, foi por pouco, escapei por pouco dessa situação, né? Ou então foi sorte. Ou era para ter acontecido algo pior, nos conformando com esses fatores sorte. Mas o Espiritismo nos ensina que nada acontece por acaso. Quando escapamos de um perigo, pode ter ocorrido. Vamos ler. Quando escapamos de um perigo, de uma situação, pode ter ocorrido, vamos lá. Um mérito espiritual pela nossa conduta, pelo nosso comportamento diante das leis divinas, que são as leis de Deus, né? Pelo nosso merecimento. Segundo, pode ser também uma intercessão dos bons espíritos, porque quando a gente faz a rogativa de um pedido de socorro, os trabalhadores do Senhor nos atendem sempre. Eles nunca vão deixar de nos atender diante do perigo. Ou simplesmente a misericórdia divina nos concedendo mais tempo. Vamos dizer, não é momento dela, fiquem aqui que tu tem mais coisinha para passar. Tudo isso faz parte dos desígnios de Deus. E o Evangelho é claro. Escapar de um perigo não significa absolvição espiritual, nem garantia de proteção permanente.
mas sim muitas vezes uma nova oportunidade. Uma chance de rever atitudes, corrigir caminhos, mudar valores, aproveitar melhor a encarnação, rever os nossos conceitos. São esses momentos de reflexão. Tudo isso diante de um perigo iminente. E agora vamos ler o Evangelho do item 36 e 37, quando nós sobrevivemos a tudo isso, né? Com coragem, com força, com fé, né? Acreditando em Deus, confiando nesse Pai amoroso e misericordioso, vamos à parte da gratidão. São assuntos muito bons que a gente leva tempo, mas a gente tem um tempinho aqui para colocar, então a gente não pode perder muito tempo na nossa conversa. Então, no capítulo 36, ele diz: ação de graças por ter escapado de um perigo. Quando escapamos de um perigo, Deus nos mostra que de um momento para o outro podemos ser chamados a prestar contas quanto ao tipo de vida que estamos levando. Ele nos adverte para que examinemos nossas ações e possamos nos corrigir. E o Evangelho mais uma vez nos orienta que a ação de graça não deve ser apenas um agradecimento superficial. Não basta dizer obrigado, Senhor. Faz parte. Devemos dizer sim, mas não basta. É preciso perguntar: o que Deus espera de mim agora? É essa reflexão que devemos fazer logo após escapar de um perigo. Porque gratidão verdadeira, ela gera humildade, responsabilidade, compromisso com o bem. E é isso que nos envolve. Quando se é grato, move o elo das virtudes, né? Sem dúvida nenhuma. Pensou numa coisa boa, aquele elo de coisa boa vai. Assim como o contrário. Nós vamos sempre no lado positivo. Tá? O verdadeiro sentido do Natal está nesta vivência, nesta conexão com o bem. Porque Jesus nasce novamente quando confiamos em Deus nos momentos difíceis. E é ali que Jesus também está presente. E também quando reconhecemos, né, que a vida não é obra do acaso. E possamos transformar a gratidão em mudança interior. E se escaparmos de um perigo, vejam, somos convidados a ser mais pacientes, mais caridosos, mais conscientes, mais vigilantes com as nossas escolhas. A vida continua, com certeza, mas não deve continuar do mesmo jeito. Vejam, meus irmãos, que fique claro para todos nós que o perigo nos chama para a prece, mas o livramento nos chama a consciência. E o que estamos fazendo da nossa vida, né? Que possamos aprender a orar não apenas quando o medo bate à porta. Agradecer não apenas com palavras, mas com atitudes, com ações. Compreender que cada dia mais é um empréstimo divino. Veja, a gente não diz que o hoje, o presente, o dia, o presente de Deus, é um empréstimo divino que nós estamos tendo essa oportunidade. Agora vamos ilustrar com uma pequena historinha, que diz um Natal de gratidão. Era a véspera de Natal, as ruas estavam quietas e as luzes brilhavam nas janelas. Maria voltava para casa
quando de repente começou a chover. Ao atravessar uma rua pouco iluminada, Maria escorregou. Por um instante, sentiu seu coração disparar. Um carro vinha em sua direção. Sem tempo para palavras, ela apenas pensou: meu Deus, seja feita a tua vontade. O carro parou a tempo. Nada aconteceu. O perigo passou. Em casa, diante de uma mesa simples de Natal, Maria fez uma prece diferente. Não pediu nada. Apenas agradeceu pela vida e pela nova oportunidade. Naquela noite ela entendeu que o Natal não é só uma data, mas um convite diário à confiança em Deus e à renovação do coração. Então, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 28, que parece tão difícil, palavras parecem pesadas, que a gente tem medo de falar, né? Ele nos ensina que diante de um perigo iminente, a prece mais sincera é aquela que mantém a confiança em Deus e aceita a sua vontade. É isso que o Evangelho nos ensina. E quando escapamos de um perigo, somos convidados à ação de graças, não apenas pelo livramento, mas pela oportunidade de continuar aprendendo e servindo nessa seara tão linda, né? Esta vida. A história que ouvimos nos mostra exatamente isso. A prece simples no momento de perigo. O silêncio respeitoso depois do livramento. E a gratidão que se transforma em compromisso, principalmente com a valorização da vida. Escapar de um perigo é muitas vezes um chamado amoroso do Pai dizendo: ainda há tempo, continue, refaça caminhos, ame mais, abrace mais, acolha mais. É para isso que todos estamos aqui, para despertar esta consciência e tomar a atitude correta, divina, conforme o chamado. Que nossa gratidão se transforme em renovação interior e que saibamos confiar em Deus, tanto no perigo quanto na paz. É dessa forma que Jesus nos ensina, nos fazendo entender que devemos agir sempre com a vontade de Deus, seguindo suas leis. Só assim poderemos compreender as nossas fraquezas, sofrendo pacientemente as nossas agressões e perdoando-nos. Ninguém eleva-se no rumo de Deus sem um esforço sacrificial de si mesmo. Não é fácil, mas não é impossível. A marcha evolutiva é de todos, mas a opção da estrada é de cada um. Quer dizer, a escolha sempre vai ser nossa de escolher o caminho. Sempre. Por isso que lá diz assim, muitas vezes o perigo está relacionado com alguma atitude nossa, porque as escolhas são nossas. Deus nos deu livre-arbítrio e foi tão bem dado esse livre-arbítrio que nem Ele não nos tira, porque a gente faz a escolha e Ele disse: bom, então tá, seja feita a tua vontade, meu filho. Nem Deus nos tira o livre-arbítrio. Então essa escolha sempre vai ser nossa. Que assim seja.